no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o que eu achei do Felizes para Sempre, a coletânea de contos da seleção da Kiera Cass, e vou falar pra vocês tudo que tem aqui no livro e por que eu acho que vale super a pena você comprar. Então, vamos conferir? Gente, não reparem que eu tô com a voz meio esquisita, mas é que eu tô resfriada. Então, vamos lá pra não perder tempo, porque tem bastante coisa pra falar pra vocês. Quando saiu esse livro, né, eu fiquei sabendo que ia ser lançado, eu não animei muito comprar, porque eu fiquei pensando, gente, eu já li alguns contos, falta só um. O que mais vai ter nesse livro que vale a pena comprar, né? E quando eu fui na livraria e vi ele, nossa, sabe, tipo, fica quieta, menina, tá falando besteira. Esse livro ele é muito bacana porque ele tem cenas exclusivas, tem conteúdo que não vai sair em outro lugar. Em cada início dos contos, a autora fala um pouquinho pra gente do que ela achou, como foi escrever aquilo, o que ela sente por aquele personagem. Tem ilustrações, tem o epílogo bônus, tem o que aconteceu com as outras selecionadas depois da seleção, né, as meninas que não ganharam. Então, assim, vale muito a pena o livro, eu amei. O primeiro conto, então, pessoal, é o da rainha, ó, a ilustração linda. E eu achei muito bacana porque no início a autora ela faz uma pequena introdução contando o que ela achava da personagem, como foi pra ela escrever esse conto. E ela quis deixar bem claro que acho que muitas pessoas devem ter criticado ela na internet e tal, então ela sentiu necessidade de falar isso, né? Que de forma alguma era para as pessoas pensarem que a Amberly era uma bobinha que apaixonou pelo rei e não tava nem aí pros defeitos dele, pra forma como ele tratava as outras pessoas, que de forma alguma era uma desculpa pra aceitar relacionamentos abusivos, mas que ela só queria ser realista. Ele tinha os defeitos dele, a Amberly tinha os defeitos dela, mas que os dois se entendiam, os dois se gostavam, e ao invés da gente querer as coisas muito perfeitinhas, era pra gente entender que é assim que as coisas são e ela só quis retratar a realidade. Achei bacana ela ter falado alguma coisa e tal, porque a primeira vez que eu li eu fiquei meio assim, poxa gente, esse cara é meio babaca, né? Eu não sei se ele tá merecendo tanto carinho, tanta devoção, não. Os contos, pessoal, eu já fiz um vídeo falando de cada um deles, do que eu achei dos que já tinham sido lançados na época. Eu linko aqui pra vocês verem o vídeo. E o segundo conto é o do Príncipe. Tem aqui a ilustração do Maxon. E aí eu achei bacana que a autora falou que o Maxon foi o personagem mais fácil de entender, sabe? Mais fácil de entrar na cabeça dele, até mais do que a própria América. E que é um personagem que ela tem muito carinho e tal, e que foi uma delícia poder contar um pouquinho mais sobre ele, como estava sendo pra ele a seleção, né? A pressão toda pra escolher a esposa e tal, um rapaz que não tem experiência nenhuma, que nunca namorou ninguém, ter que assim do nada escolher uma noiva e que futuramente vai ser a rainha, né? É muito peso pra uma pessoa só impor sobre outra. Então, é bem bacana. O próximo conto, então, é o Guarda. Tem aqui a ilustraçãozinha do Aspen. E a autora começou já falando que, enquanto o Maxon estava todo preocupado em conquistar a mulher dos sonhos, não sei o que, a única coisa que o Aspen queria era reconquistar a América, porque ele estava extremamente arrependido que ele que fez ela acabar participando da seleção e tal. E ele tava meio que encasquetado, sabe? Tipo, eu amo ela, eu tenho que ficar com ela. Então ele já chegou assim, com o coração fechado, sabe? Não pensando em gostar de mais ninguém. E eu achei bacana também que a autora falou que as pessoas julgam muito Aspen como se ele fosse o chato da história, sabe? Eu achei ele um pouquinho chato da história, então eu também concordo. Mas que as pessoas julgam ele muito, enquanto defendem muito o Maxon. Sendo que, em algumas vezes, ele é até um pouco egoísta. Então, assim, que era pra gente ver os dois personagens tentando não comparar, tentando não ver quem é melhor do que o outro. E ela contou também que muitas pessoas perguntam, tipo, qual é o seu favorito? E que não tem como ela escolher, porque quando ela criou os dois personagens, ela pegou algumas características do marido dela. Então, os dois têm características que ela gosta, de uma pessoa que ela ama. E o próximo conto, então, é a favorita, que é da Marli, que tem a ilustração linda dela. E esse era o conto que eu tava mais doida pra ler, porque, né, era inédito e tal. A autora queria muito escrever esse conto e explicar como que foi pra Marli, a perspectiva dela, o que aconteceu de direitinho, de verdade. Só que isso não caberia dentro dos livros da seleção, porque eles foram narrados pela América, e aí tem um capítulo narrado pela Marli, não faria nenhum sentido. Mas aqui ela teve liberdade de mostrar o que realmente aconteceu, o lado do Maxon, ela, o antes e depois do açoite, como que ele ajudou. E, ai gente, esse conto é muito lindo!
A primeira parte dele é contando então antes do açoite, como que o Maxon chegou lá na cela dela, conversou, explicou que não teria jeito dele proteger ela disso, impedir que isso acontecesse com ela, que a punição teria que ser dada, não tinha muito o que ser feito, mas que ele ia ajudar ela o máximo possível. E aí quando ela tá meio dormindo ou meio delirante, tem os flashbacks dela contando como que ela conheceu o guarda, né, o Carter, como que eles se apaixonaram e tal, como que eles tentaram não ficar juntos, mas não teve jeito e tal, e é muito lindo, gente. E a segunda parte é depois, quando o rei já morreu, né, foi depois do ataque dos rebeldes, e aí o Carter e ela, né, a Marlee, eles já estavam trabalhando no Palácio Escondido já tinha um tempão, já tinha passado aquela parte quando a América é baleada, e aí ela é chamada e ajuda. Então, assim, todos aqueles acontecimentos já tinham sido passados, já tinham acontecido no livro, e a gente já conhece, então não precisa de entrar muito em detalhe. E depois, é assim que o Maxon já assumiu a coroa, e a América já é rainha, e o Maxon chama os dois, né, o Carter e a Marlee, e retira todas as punições, todas as penas deles por ser traidores, né, que eles passaram a ser considerados traidores, eles podem voltar a usar o nome deles. E no caso, o Carter começou a trabalhar como zelador e tal, então eles agora poderiam escolher o que eles quisessem ser, porque eles iam ser os primeiros cidadãos sem casta do reino todo, e eles poderiam então escolher a profissão que eles bem entendessem. O Carter, no caso, ele queria ficar fazendo o que ele estava fazendo mesmo, porque ele gostava, eram trabalhos bem manuais, que exigiam mais força e tal, e era do agrado dele. E a Marlee escolheu, né, ser dama de companhia da América, como é bem óbvio, né, gente, afinal elas eram super amigas, e é um final lindo. Então, gente, agora o conto, nem é um conto na verdade, é um extra, mas é o da Celeste, que conta um pouquinho como que ela era, os pensamentos dela, porque ela agia daquela forma, e a gente vai entendendo que, assim, sabe aquela cena depois da biblioteca, quando ela chora e conta, né, faz algumas revelações pra América? Essa que ela realmente, ela era. Ela se mostrava sempre muito arrogante, se impunha muito, porque ela achava que essa deveria ser a postura certa para ser a melhor candidata de todas. Então ela teria que ter todas as características visadas numa mulher nela. Então, bonita, bem vestida, educada, inteligente, sensual, carinhosa, romântica. Ela teria que ser um pouquinho de cada coisa, coisa que é impossível você ser, e aquilo forçava muito, era muito desgastante, porque era um personagem mesmo que ela estava interpretando, e como que aquilo era difícil pra ela. E tem uma segunda parte, né, um finalzinho, é depois que a América sai, né, depois que o pai dela morre, e que aí tá todo mundo pensando, ai, será que ela volta, será que ela não volta? E a gente vê a mudança da Celeste, né, como que ela passou a ser mais ela no final. No início ela não aceitava a América como uma competidora, achava que ela era inferior, porque ela era de uma casta inferior e tal, não tinha contato, não tinha elegância, não tinha nada. E no final, como que ela passou a gostar da América e considerar que ela seria a única que realmente merecia ganhar aquilo e futuramente ser a rainha, porque ela era uma pessoa muito especial, muito maravilhosa, e tinha que ser ela a ganhar e pronto, né? Ela tava torcendo já. A Celeste, no final das contas, mudou completamente. A gente realmente conhece ela no final. E é muito triste porque ela morre, né, gente? A próxima parte, então, é da criada, é da Lucy. E, ai, gente, a Lucy com Aspen é muito fofo. E o conto, eu vou chamar de conto, né, porque é mais fácil. Essa parte vai mostrar logo depois que a Lucy descobre que a América, que é a tal ex-namorada do Aspen, que ele ainda tá apaixonado de certa forma por ela e tal, como que aquilo fazia ela sofrer, que ela achava que ela não ia conseguir ficar com ele, como o outro relacionamento que ela teve, ela não pôde ficar com a pessoa que ela gostava e tal, e ela ficou arrasada. E eles formam um casal muito fofo, né, gente? No final das contas eles têm um final feliz, né, até que tem. E aqui a gente sabe um pouquinho do durante, né? Como que ela sofreu depois que ela descobriu o que estava realmente acontecendo ali. A gente tem também o epílogo bônus, que eu tenho ele lá no blog, eu vou linkar aqui pra vocês, que é bem bonitinho, que é quando a América conta que ela tá grávida. Agora então, pessoal, o Por Onde Elas Andam é um pouquinho do... Depois que passou a seleção, as meninas que não foram selecionadas, o que aconteceu na vida delas.
A Cris era aquela personagem mais quietinha e tal. Ela voltou depois pra cidade onde ela morava, ela começou a dar aulas e ela se sentia muito triste porque todo mundo só falava, né, ah, aquela menina que participou da seleção. Até ela encontrar uma pessoa que tava sempre viajando e tal, e esse homem não sabia de nada sobre a seleção e ele gostava dela pelo que ela realmente era. E ele sempre ficava encasquetado porque ela não tava lecionando, que ela era maravilhosa e tal. E no final os dois acabam se aproximando, se apaixonando e ela tem um final feliz. A outra personagem que a gente vai saber um pouquinho é sobre a Natalie, que a irmã dela morreu, os pais dela quase se separaram, foi muito difícil pra ela essa situação toda, mas a Natalie era toda mais animada, mais divertida e tal, então assim, ela acabou se saindo bem, ela se casou com dois, né, antes das castas serem extintas, então ela pôde começar a trabalhar como atriz, aí ela acabou se divorciando e... Ah, gente, ela era toda alegre, toda diferente, ela começou a fazer uma linha de joias e tal, então assim, ela se deu bem também. Não saiu casada com filhos, mas saiu muito feliz dessa. E a Elise, né, gente, a gente lembra que ela não ser escolhida pelo príncipe mostrava que ela era uma pessoa inferior, né, pro pessoal lá, no lugar onde ela morava. Então, assim, na Nova Ásia, você não ser escolhida por alguém quer dizer que você tem algum defeito. Então ela já chegou arrasada, muito triste, reclusa e tal. Ela achou que ia ser um absurdo, né? Ninguém ia querer ficar com ela. E aí ela descobriu que aqueles ataques da Nova Ásia, aquela coisa que ela achava que ela tinha um contato, era tudo mentira do rei. Não tinha nenhum problema ali. Foi tudo forjado, um monte de gente morreu, teve um monte de confusão à toa. Então mais humilhada ela se sentiu. Ela se sentiu, além de tudo, assim, uma farsa, né? Mas acabou que ela estava sempre ajudando a fazer alguns tratados de paz e tal, conversar ali com as pessoas. E ela conheceu o filho de um rapaz lá importante, o filho de um homem importante, e acabou que a família dela arranjou um casamento e ela foi, né? Dando graças a Deus que alguém escolheu ela. E no final das contas, o casamento foi uma coisa maravilhosa pra ela. Esse homem amava ela muito, ela adorava ele. Quando ela engravidou, ele praticamente botou ela num pedestal. Então, assim, ela teve um final feliz e sendo muito amada, assim como a América. Então, no final das contas, tirando a Celeste, todas tiveram um final um pouco inesperado, mas mesmo assim felizes, né? Aqui a gente tem no livro também um mapinha de Leia, pra gente saber mais ou menos como as coisas são e o que tem ali, né? E esse livro ele também tem o primeiro capítulo da Sereia, que é a outra coleção que a Kiara Cass tá escrevendo, que tá saindo bem aí, tá bem famosa e tal, que eu quero ler depois. E é isso então, esse é o livro. Eu vou colocar mais fotinhos lá no blog se vocês quiserem ver com alguns detalhes e tal. É isso então, gente. Desculpa se o vídeo ficou muito longo e tal, mas é porque tinha bastante coisa pra eu contar pra vocês. Eu espero que vocês aguentem assistir até o fim. E é isso então. Se você gostou, não deixa de clicar em curtir, compartilhar pra todo mundo ver esse vídeo também. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Tem vídeo novo toda sexta-feira. O link do blog vai estar aqui pra vocês conferirem mais coisas, mais resenhas por lá. Tem resenha de todos os livros da seleção, inclusive a Herdeira, e vídeo dos contos. Então não deixem de conferir no mazetd.blogspot.com.br. E é isso então.